Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindos ao terceiro vídeo dessa série, Como Funciona a Mente Humana, o Manual da Mente. E nesse vídeo eu vou falar sobre a neuroplasticidade e a aprendizagem, beleza? Lembrando que esse é um trabalho em conjunto com a OBClass, considerada a melhor e maior comunidade para traders iniciantes de 2020. Beleza? Recado dado, solta a vinheta. Então, bora começar a falar sobre neuroplasticidade cerebral e do que se trata isso? Vamos lá. Então aqui nós voltamos novamente a falar sobre o cérebro humano e sobre o sistema nervoso central. Esse SNC aqui significa Sistema Nervoso Central, ok? Nós temos aqui toda a extensão do cérebro, que é onde vai acontecer a neuroplasticidade. Ela vai acontecer nas extensões do cérebro trino, tá? Aqui a gente já falou sobre o cérebro trino, aqui está o cérebro mamífero, o cérebro neocórtex e o reptiliano, beleza? Se você não sabe o que é isso, volte os vídeos atrás e veja o vídeo onde eu falo sobre o cérebro trino, beleza? E como essa neuroplasticidade vai acontecer nesse cérebro aqui. Vamos ver isso a seguir. Então, nós vamos dizer que o nosso cérebro é plástico, ou seja, ele tem a capacidade de se moldar. Ele é muito fácil de se moldar a várias situações diferentes. Por isso, neuroplasticidade. Ele tem uma capacidade muito grande de se adaptar através de condições específicas. Então, a neuroplasticidade, ela também é conhecida como plasticidade neural, que é a capacidade do cérebro de se adaptar a certas mudanças por meio do sistema nervoso. Ou seja, é a habilidade do cérebro de organizar, reorganizar os neurônios e os circuitos neurais, moldando-se a níveis estruturais por meio de aprendizagem e vivência, ou seja, a níveis estruturais. Todo tipo de aprendizado que nós temos, ele vai gerar uma estrutura neuronal. Nós vamos gerar ramificações a partir disso aqui, junto com a aprendizagem. Tudo que nós aprendemos, nós vamos moldando neurônios, nós vamos fazendo ramificações nos neurônios. Mas como isso funciona exatamente? Nós vamos ver agora. Este é um neurônio. E aqui nós temos o núcleo. Nós vamos ter essa parte que nós vamos chamar de dendritos. Aqui, essa parte toda seria o corpo celular. E nós temos isso aqui que nós chamamos de axônio, que é essa parte aqui onde vai passar os impulsos elétricos, os impulsos nervosos, né? Que o sentido do impulso nervoso aqui, que ele passa por esse axônio. Aqui é as ramificações, eu havia citado. Aqui você pode ver que parece aqui ramos, né? Saindo aqui do axônio, do nosso neurônio. Então, essas ramificações, elas vão ser feitas aqui, ela tem um finalzinho aqui, e elas também vão ser feitas através do axônio. Você vai ver isso nos outros slides. Mas uma coisa que é interessante saber sobre os neurônios é que os neurônios não encostam uns nos outros, tá? Os neurônios, eles são isolados, eles não encostam uns nos outros. Como eles se comunicam, nós vamos ver mais adiante. Então, como que ocorre a comunicação entre os neurônios? A comunicação entre os neurônios vai acontecer entre sinapses, através das sinapses.
Aqui, esses finalzinhos aqui, que nós chamamos de ramificações, eles vão ter pontos de sinapse, tá? Que vai ser onde os impulsos elétricos ou os impulsos nervosos vão passar e vão, através desse ponto de sinapse, né, vai se comunicar com o outro neurônio aqui. A gente vai ver mais à frente. Você pode perceber aqui também que aqui nós temos a bainha de mielina. Essa bainha de mielina aqui é uma proteção do axônio que ela ajuda na velocidade em que o impulso nervoso ele passa. Então ela deixa esse impulso nervoso mais rápido. Então toda a comunicação ela vai ser feita aí através da sinapse, ok? E aqui temos outro neurônio aqui e vamos passar para o próximo slide. Aqui já é possível ver aqui, ó, o finalzinho das ramificações aqui, ó, onde acontece a sinapse. Então a gente vai entender, vocês podem ver que existe um espaçamento aqui, né, entre um neurônio e outro. Vendo? Eles não se encostam. Então o que é necessário para um neurônio se comunicar com o outro? É necessário que nós chamamos de moléculas do neurotransmissor. Nós temos vários tipos de neurotransmissor. Obviamente não vou entrar nesse detalhe. Então a gente vai entender que no outro neurônio aqui, né, nós vamos ter aqui as moléculas receptoras, né? Você pode perceber aqui, ó, nós temos aqui moléculas receptoras, algumas abertas, algumas fechadas, onde esse impulso nervoso ele vai se comunicar passando pelos neurotransmissores, que são essas pequenas bolinhas aqui, e o impulso elétrico ele vai passar por esses neurotransmissores para enviar informação para o outro neurônio. E tudo isso numa velocidade muito grande, tá? Enfim, então é assim que o neurônio ele vai se comunicar com o outro, tá? Ele não encosta eles não se encostam. Eles usam aí os neurotransmissores, moléculas do neurotransmissor para se comunicar entre si e através de impulsos nervosos que vão passar aí nesses neurotransmissores. Alguns problemas, inclusive, acontecem por falta de algum desses neurotransmissores, ok? Aqui, isso aqui a gente chama inclusive aqui, ó, de fenda sináptica, tá? A fenda sináptica, isso aqui. Então a sinapse é exatamente isso. Tá, mas para que eu preciso saber de tudo isso? Para você entender como, por que e quando acontece a neuroplasticidade, certo? Isso é muito importante você saber. E nós vamos passar aqui para o próximo slide para aprofundar mais ainda nessa questão. Bom, aqui nós vamos entender definitivamente como que a neuroplasticidade acontece. Você pode perceber aqui nesse canto. Aqui, esse é um neurônio e aqui é outro neurônio. Nós vamos saber entender o que acontece. Aqui, nesse exemplo A, nós vamos ter aqui dois ratinhos dentro de uma caixa vazia. E o que esses ratos vão ter? Esses ratos vão ter apenas comida, água e vão conseguir aí se reproduzir. Então esse é todo o aprendizado que esses ratos vão ter. E dentro desse aprendizado, esse vai ser aqui a forma dos seus neurônios, ok? Dentro desse aprendizado, que é comer, beber água e se reproduzir, é que vai ser o formato desse neurônio. Já no exemplo B, nós temos aqui uma caixa com várias outras coisas. Por exemplo, aqui nós temos uma bolinha, nós temos aqui um tubo, nós temos aqui outra bola, nós temos aqui onde eles ficam girando, eles têm escadas, ou seja, eles têm muito mais recursos aqui para aprender. Ou seja, por causa desse estímulo, tá? A gente vai chamar de estímulo externo, tá? Que são esses objetos aqui dentro da caixa. Ele vai acontecer essas ramificações aqui, ó. Tá vendo? Ó?
Ó. E essas ramificações elas vão se comunicar com outros neurônios. Está vendo? Agora vocês conseguem entender a diferença, o de quanto da limitação. Olha como deixar uma caixa vazia, sem nenhum tipo de estímulo, ele limita completamente o neurônio. Ou seja, ele vai daqui do núcleo até essas ramificações aqui e se comunica com mais dois neurônios. Já que no outro exemplo, você pode ver que ele cria várias outras ramificações para se comunicar com outros neurônios. Então, isso é a neuroplasticidade, ou seja, através do aprendizado vão se criando novas ramificações, tá? Vão se criando novas ramificações e vão se criando novas conexões neurais, ou seja, vai criar toda uma rede neural aqui só por causa do aprendizado, tá? Só por causa desses estímulos aqui, ó. Aprender a subir escadinha, aprender a brincar com a bola, aprender a girar esse círculo, aprender a passar por dentro desse cano, entendeu? E para fazer aprender que para ele beber água, para ele comer, ele vai precisar, se estiver aqui em cima, vai ter que descer. Se a comida estivesse lá em cima, ele teria que subir, enfim. Vocês entenderam mais ou menos como que funciona a neuroplasticidade. Então, o que vai fazer com que a neuroplasticidade aconteça são estímulos externos e também alguns estímulos internos, mas a gente vai falar isso depois, beleza? Então vamos seguir aqui. Bom, aqui nesse outro slide a gente consegue ver claramente essas ramificações e essas conexões neurais acontecendo. Aqui nós temos uma, duas, três redes neurais aqui. E o que acontece com essas redes neurais? Aqui são os neurônios. Pode ver que tem alguns que não estão se conectando, né? São os neurônios que estão ali, fora sem nenhum estímulo, nem externo e nem interno. E aqui, vamos supor que essa área aqui seja algum aprendizado muito difícil. Por exemplo, andar de bicicleta, agora falando do humano, ou dirigir. Enquanto ele está aprendendo, é isso aqui que está acontecendo, ó. Várias e várias ramificações, um neurônio se conectando com o outro, um neurônio conversando com o outro. Para quê? Porque ele vai aprendendo, ele vai ganhando aqui, ó, estímulo, ele vai ganhando aqui aprendizado. E neste último slide, e nessa última partezinha aqui, é quando ele já aprendeu. Mas por que que essa ramificação aqui ela é menor? Você sabe que muito do que a gente aprende, algumas coisas são descartadas, tá? As coisas são descartadas porque depois de um tempo o cérebro entende como se fossem algumas informações que não são mais necessárias. Então é como se aqui você não sabe dirigir, aqui você está aprendendo a dirigir, e aqui você já sabe dirigir e isso se tornou um hábito. Aqui é como se fosse a janelinha do hábito. Ou seja, todo hábito ele vai criar toda essa gama de conexão. É lógico que isso aqui é muito e muito pouco para poder caracterizar realmente uma rede neural, tá? Porque é muito maior que isso. Muito, muito maior que isso. Isso aqui é uma parte ínfima. Mas o importante é entender aqui que aqui são os hábitos. E quais hábitos podem estar aqui, ter formado essas conexões? Todo tipo de hábito. Tanto hábitos positivos, hábitos bons, como hábitos negativos, hábitos ruins. Hábito de beber, de fumar, tudo isso aqui, ó, ele vai criando redes neurais, ele vai criando essa cadeia aqui e ele vai gerando neuroplasticidade. Você vai se acostumando e se habituando com aquilo. Por isso que é tão difícil você se desfazer disso aqui, tá? Porque você tem que desvencilhar
de todas essas conexões aqui. Aí fala qual é o papel e como que eu faço isso. Através ou junto com um psicólogo e com um terapeuta. Olha a importância de um psicólogo e de um terapeuta vindo aqui. Um terapeuta, ele não está só conversando com você, ele está criando estímulos internos. Ele está buscando essas cadeias. Ele está procurando entender quais são, que tipo de cadeia, que tipo de conexão neural que tem aqui através de crenças, através de limitações, através de hábitos, através de gatilhos. Então, para que através de tudo isso ele busque um caminho para substituir essas redes aqui, no caso, se for uma rede negativa, substituir por cadeias positivas, substituir essas redes neurais aqui por redes neurais positivas. E se for redes neurais positivas, o que ele vai fazer? Ele vai reforçar, ajudar você a reforçar aqui essas redes neurais positivas, certo? Então, toda terapia e todo aprendizado, ele vai fazer e vai gerar uma neuroplasticidade. Então essa é a profissão de um psicólogo aí, ou de um terapeuta. É pegar esses neurônios, transformar em estímulos, criar redes e fazer com que isso se torne um hábito. Hábitos positivos e eliminar hábitos negativos. E por fim, para que serve a neuroplasticidade? A neuroplasticidade em si, ela serve para muitas coisas, mas nós vamos falar aqui, nós vamos entender nesse caso que a neuroplasticidade serve para te ajudar a se adaptar e a aprender algo novo, para conseguir a se adaptar a uma nova realidade. Ou seja, quando você faz terapia, você está trabalhando e fazendo em si mesmo uma neuroplasticidade, com foco na mudança. Quando você muda e aprende que aquele tipo de comportamento está te levando ao sofrimento, você desfaz algumas conexões e faz outras ramificações neurais e novas conexões, assim ocasionando a mudança. Sim, a cada mudança você cria ou desfaz conexões neurais, sejam essas mudanças positivas ou negativas. Beleza? Então, por hoje é só, e vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like e não esqueça de se inscrever, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!